Inima Produções apresenta Podcast Diversão. Aqui nós falamos sobre diversidade e inclusão. A apresentação de David Miranda e Rodolfo Ferrin, com convidados incríveis. E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast Diversão, Diversidade e Inclusão, aqui pela Inima Produções. Conosco, David Miranda, Bia Libras, nossa convidada também, Tabata Country. Seja bem-vinda, Tabata. Obrigada, Rodolfo. Galera, então deixa eu me autodescrever. Sou um homem branco, cabelos baixinhos, tô calvo. O cabelo ainda tá castanho, tá legal. Tô com uma camiseta preta, usando um óculos de armação fininha. No fundo, onde eu estou, a sala da minha casa, é uma parede branca, com alguns quadros e alguns vasinhos de plantas. E é isso aí. Opa, um detalhe importante. Eu estou sentado nela. Nela quem? Aquela que me leva para todo lado, é lógico, com a minha ajuda. Ou seja, a minha cadeira de rodas. Muito bem. Eu vou aproveitar também para me descrever. Sou um homem de pele branca, 41 anos. Tenho 1,75 m. Nesse momento eu estou sentado com uma camiseta amarela. Do Belchior, linda, maravilhosa, que eu ganhei da Dani Guedes, inclusive. No fundo, uma parede branca, cabelos castanhos, olhos castanhos, uma barba bem judiada, cerradinha, né? Sou bem bonito, né? Isso é importante deixar claro. E quero descrever também a nossa parceira, a Bia, que está aqui nos ajudando com as Libras. A Libras, né? A Bia é uma mulher preta, com cabelo crespo, está usando uma blusa preta, ela está sentada, e ao fundo, uma parede branca. A Bia tem umas tatuagens bonitas pelo braço esquerdo dela, e quero aproveitar também para descrever a nossa disposição aqui, né? Nós estamos gravando isso online, então cada um dos participantes está na sua casa, com uma janelinha, cada um com seu ambiente, né? Estamos Rodolfo, Bia e David, eu, no caso, do lado direito da nossa tela, né? Com quadrinhos, eu e o Rodolfo num quadrinho bem quadrado, a Bia num redondo, e aí a nossa convidada está com uma tela, com uma janela em destaque para o lado esquerdo, um pouco mais centralizada, que é a Tabata, que vai também se descrever para a gente. Muito obrigada, David. Bom, eu sou a Tabata, sou uma mulher branca, de cabelos ondulados, castanhos, com as pontinhas loiras. Tenho 42 anos, estou usando uma blusa metade laranja, metade verde, com estampa de coqueiros brancas. E sou cadeirante, não aparece minha cadeira aqui, mas esse detalhe é importante dizer, né? Quando a gente está na tela, num quadradinho como esse, a gente tem o que a gente chama de passabilidade, né? Se a gente não contar, algumas pessoas, né? Se não contarem, as pessoas não saberão, e eu acho importante contar que eu uso uma cadeira de rodas. Atrás de mim tem umas luminariazinhas no teto, eu estou falando do Rio de Janeiro. Eba. Eu acho legal só frisar, né, que a gente faz essa descrição até para incentivar que as pessoas façam a descrição sempre que estiver num ambiente público, né, que outras pessoas estarão vendo, e a autodescrição, a descrição, ela não tem um formato ideal, né? Quanto mais detalhada você puder ser, melhor vai ser para quem estiver te ouvindo e não estiver te vendo. Então, às vezes a pessoa fica com receio, não sei me autodescrever, prefiro não fazer. Não, faça e coloque os detalhes que couber a você, pelo menos foi assim que eu aprendi, né? Não tem uma regra, né? Quanto mais detalhado, melhor vai ser para quem estiver te ouvindo. Legal. Lembrando também que eu tô com uma caneca aqui, ó, que de vez em quando você vai acompanhar, com a logo da Inima, com um projeto de diversão, diversidade e inclusão, e tem o meu nome, hein? É personalizado. Oh.
Que chique! Muito bom, muito bom. Que não é fraco, O que não. tem nessa caneca aí, Rodolfo? É água? Tem. Tadadã. Bom, eu vou falar que é água, tudo bem? Água é bom, que hidrata. Mas cabe de tudo aqui, um cafezinho, um chopinho, uma cervejinha. No momento é água. Aham. Ó, um detalhe importante também, reforçando aí para os nossos ouvintes se inscreverem no canal da Inima, né, no YouTube, que é Inima Produções, e também lembrar que você pode acompanhar o podcast através das nossas plataformas Deezer e também Spotify. Beleza? Exatamente. A gente tem outros episódios que já estão no ar também, que a galera pode acompanhar, né? E aí dá uma maratonada, que eu acho que vale a pena. Ai, gente, tá demais. Assistam. Muito bom. Vamos apresentar oficialmente a nossa convidada? Vamos, eu gosto. Bom, ela aqui conosco é a Tabata Contra, e na novela Travessia, a doutora Juliana. Bom, a Tabata estreou na novela Travessia na TV Globo, na novela das 21. Pela primeira vez, uma atriz com deficiência está no horário nobre da TV aberta, mostrando talento e também representatividade. A Tabata é uma mulher com deficiência, ela é mãe do Francisco, ela é esposa do Marcinho, ela é atriz e apresentadora. Foi a primeira atriz cadeirante, olha só, a fazer novelas do Brasil, passando pela Band em 2008, Rede Globo 2010 e 2022. Atuou em muitos palcos como atriz e assistente de direção na Oficina dos Menestréis e fez campanhas publicitárias para inúmeras marcas, tanto na TV quanto na internet. Ela é consultora de diversidade, equidade e inclusão, atuou 15 anos pela consultoria Talento Incluir, aplicando palestras e treinamentos para a inclusão socioeconômica de pessoas com deficiência em empresas de todo o Brasil. Comunicadora nata, seja no palco, no vídeo ou em suas redes sociais. É referência no universo das pessoas com deficiência e possui um grupo fechado com nada mais, nada menos de 7.000 cadeirantes no Facebook, pessoas com deficiência, para trocas de informação, experiências e acolhimento. Essa é a nossa querida Tabata. Seja bem-vinda. Obrigada, gente! Olha que legal! Hoje vocês que estão me apresentando, estou achando o máximo. Maravilhoso. Queria reforçar aqui, para quem está nos ouvindo, mas não está nos vendo, que vale muito a pena seguir a Tabata no Instagram, @ @tabatacontre. O @ do Rodolfo é Rodolfo Ferrin, com 2 R's e M no final. E o meu é @David Mirandes. David como se pronuncia. Tabs, a gente começa com um quadro que a gente tem, que chama Ping Pong. O Rodolfo faz uma pergunta e você responde, e aí vai rolar algumas perguntas nessa linha. Quanto menos pensar, melhor. Ai, meu Deus, tá bom. Papum. E aí, eu vou chamar uma vinheta. Assim que a vinheta terminar, o Rodolfo inicia com o Ping Pong. Beleza? Beleza. Então, pode vir vinheta. Vamos lá, Tabata? Preparada? Não. Ótimo, é assim que a gente gosta. Assim que é bom. Lembrando, só reforçando o que o David falou, você pode pular, você pode se calar ou se quiser responder também. Mas me fala uma coisa, o que te faz sorrir? Meu filho sorri. Na luta pela inclusão, você já foi nocauteada? Inúmeras vezes. Mas depois a gente sempre levanta. Imagina que nós temos uma lâmpada que realiza qualquer coisa. Qual seria o seu pedido? Uma mudança de mentalidade de muitos seres humanos. Na vida real, um Brasil inclusivo é ficção? Atualmente é, mas eu tenho uma pontinha de esperança. Boa. Com a cadeira ou por causa dela? Fala pra gente. Com a cadeira. Complete a frase.
Se pendurarem a bolsa na sua cadeira, Eu mando tomar. Não, eu peço licença. um dia qualquer, um sambinha na praia, a descoberta de libras num pacote de biscoito e uma cereja colhida no pé no quintal de casa. Falta mais o quê? Nossa, coisa linda, hein? Não falta mais nada com isso aí que você falou, tá tudo em casa. Só tem amor. E na tua travessia, qual que é o rastro que você quer deixar? Ah, na minha travessia eu quero causar coisas boas, né? Causar mudanças positivas. E acho que, de certa forma, a gente causa por onde a gente passa, né? Legal. Ela foi bem, não foi, David? Ô, louco! Me emocionei aqui, hein, algumas vezes. Vocês foram muito poéticos, gente. Coisa linda. Tabs, não tem, vou pedir licença para chamar de Tabs, né? Que é assim que eu tenho trato a Tabata há algum tempo. A gente vai falar a gente quer falar sobre a tua participação na novela, a gente quer isso é um marco bem importante, que eu acho que vale a pena. Mas, assim como teve uma pergunta no meio do caminho aí no ping-pong do Rodolfo, é legal que a galera sabe que não é por causa da cadeira, né? Com a cadeira. Então, eu queria que você contasse um pouco da importância do teatro, né, nessa tua trajetória, na tua vida, porque você não chegou lá do nada, né? Tem uma história por trás aí que é longa, inclusive. Nada é do nada, né, David? Nada é do nada. Olha que curioso, né? Às vezes as pessoas falam assim: nossa, você tem sorte. Vou dar um exemplo. E aí eu volto para falar do teatro. Eu me jogo em muita coisa. E me inscrevo em tudo quanto é promoção de pacote de bolacha, promoção de televisão. Eu vou me enfiando nas que eu acho interessante, né? Eu participei de um programa que chama Decora, da GNT, e o arquiteto Maurício Arruda transformou minha cozinha. E aí eu lembro que as pessoas vinham falar assim: nossa, que sorte! E eu falava assim: você se inscreveu também? Aí a pessoa falava: não. Eu falei: ué, então só tem sorte quem se inscreve. Isso é muito, muito interessante, né? Porque o teatro, foi fundamental assim para minha escolha de vida e de carreira. E acho que é um ponto que a gente tem em comum, eu, você e o Rodolfo. Afinal de contas, nos conhecemos no teatro, né, gente? Eu fui fazer teatro em 2003, lá na Oficina dos Menestréis, a convite da Carol, que já esteve aqui. A Carol conheceu o Deto na praia, no Rio de Janeiro, num carnaval, e o Deto tinha vontade de fazer um trabalho com cadeirantes, a princípio com cadeirantes. Mas nunca tinha feito nada. Fui eu e a Carol fazer uma aula numa turma regular ali, e a gente se amarrou. E eu gostei demais mesmo. Depois da oficina, eu fui fazer outros cursos de teatro em outros lugares. Continuei na oficina por bastante tempo até. Aliás, eu sempre voltava para a oficina. Morria de saudade quando ficava longe, né? Mas lá a gente construiu uma trupe só de cadeirantes, depois veio uma galera com deficiência visual, depois veio a galera autista, e aí por aí vai, com síndrome de Down, galera da maturidade. Ali era um ambiente diverso, né? Onde a gente tinha contato com pessoas de todos os tipos, né? E um terreno fértil para a criatividade. A gente exercia muito a criatividade, exerce muito a criatividade no teatro, né? A repetição, o ensaiar, né? Tudo isso que faz a gente construir um espetáculo no final e ter ideias interessantes. As ideias não vêm do nada, né? Nada vem do nada, vem de uma construção desses encontros, né? E esses encontros foram terrenos férteis não só para a criatividade, mas para muita coisa que aconteceu, assim, o Movimento Superação, que é uma ONG que por muito tempo
lutou por acessibilidade, nasceu daquela galera cadeirante que estava no teatro lá em 2003, né? Muitos relacionamentos de amizade, de namoros, casamentos, filhos, divórcios aconteceram nessa trajetória desses encontros no teatro. Meu marido eu conheci nos bastidores do teatro, enfim. Não é de hoje, né, gente? 2003, olha, eu tinha 23 anos, eu tô com 42. Então, são 20 anos aí. Com DRT, passando por Célia Helena, fazendo curso de circo, né? Tem uma trajetória por trás. Eu fiz Escola de Atores do Wolf Maia, eu fiz musical para teatro no Senac, eu fiz dança na Academia de Dança Suzy Bianchi, com a Suzy Bianchi, que é maravilhosa, algumas oficinas livres por aí, muitos cursos. A gente precisa estudar muito. Não dá, qualquer profissão, por mais... nem sempre a gente nasce com o dom, mas algumas pessoas nascem. E mesmo você nascendo com o dom, a gente precisa se aperfeiçoar, se atualizar, estudar. Não dá para a gente acreditar só no dom, né? Eu não sei se eu nasci com dom, mas eu gostei muito do teatro. Então, eu tenho que me esforçar bastante para fazer os trabalhos, né? Então, é uma jornada. Muito bem, Rodolfo. Então, está claro que estar protagonizando uma representatividade para pessoas com deficiência na novela não foi sorte. Não, e tem aquela frase também, é uma frase meio espiritualizada, que fala que tudo que é seu na vida chegará até você, né? Também tem essa questão. Mas a Tabata, né, querida, você está fazendo a tua parte. E eu ia já entrar nessa pergunta, né? Porque tem muitas pessoas com deficiência falando desse universo da pessoa com deficiência, que vê o outro com determinado sucesso ou prosperando em alguma área, seja lá o que for, né? E é natural do ser humano. Eu acredito que é natural mesmo a gente sentir uma ponta de inveja, né? A gente ainda tem maldade, a gente tem muita bondade, mas é aquilo, né? A gente tem que trabalhar esses sentimentos, que você, Tabata, falou agora tudo, né? Pô, mas eu ganhei lá o concurso da cozinha, mas você se inscreveu? Não, então acabou, né? Pô, o cara ganhou na Mega Sena, mas você jogou? Não, quem não joga não ganha. Isso aí, Rodolfo. Mas, você sabe que eu estou sentindo uma onda de amor muito, muito intensa, assim. Eu só tenho sentido reconhecimentos positivos, na verdade, muito apoio, muita força, muita coisa bacana vindo da comunidade das pessoas com deficiência desta vez. E eu digo desta vez porque lá em 2008, quando eu fiz novela na Band, em 2010 eu fiz participação pequena numa novela da Globo, mas nessa época eu estava eu estava estudando ainda teatro, estava na escola de atores, inclusive, e eu estava me enfiando em tudo quanto é agência. Eu mandava meu material para todas as agências que você pode. Então, foi uma época que eu fiz muito trabalho de publicidade. Não nem tanto as que eu gostaria de fazer, mas as que tinham para fazer. Então, tinha muito eu naquele momento. Então, as pessoas, nessa fase, eu tive muita crítica. Nossa, tudo é só a Tabata, tudo é só ela. Mas, eu estava me enfiando de cabeça com acessibilidade, sem acessibilidade. Às vezes, eu nem falava que eu era cadeirante. Eu simplesmente mandava. Mandava meu material. Nossa, eu tenho uma amiga que é a Nick, que tem aí... trabalha muito tempo como produtora, né, de comerciais, que quando a gente se conheceu foi justamente assim. Cheguei na produtora dela, chamava Produtoras, inclusive, na época. Tinha uma baita de uma escadaria. E quando eu cheguei lá em cima, que ela me viu na cadeira, ela se surpreendeu. Ela achava que eu estava fazendo foto na cadeira, as fotos que eu tinha, e eu mandei foto na cadeira, hein? Que era, sei lá, para alguma coisa, mas que eu não era cadeirante. Olha que louco, né? Mas eu tô falando, assim, de 14 anos atrás, né? Nesse momento, eu tô sentindo uma onda grande de amor e uma vibe muito positiva, assim, nesse trabalho. Até porque eu tô aprendendo, né, gente? Faz muito tempo que eu não faço trabalho em TV, mesmo.
Faz 12 anos que eu não faço uma novela. Então, eu tô aprendendo, cara. É um processo e eu tô aprendendo fazendo, né? Isso que é bom. Você citou agora que numa dos seus envios aí de trabalho, a produtora olhou e falou, não, acho que ela não é cadeirante. É impressionante, né? As pessoas, elas estão tão condicionadas a não ver as pessoas com deficiência atuando, trabalhando, né? Que tudo é questão de dúvida. Eu lembro uma peça que eu fiz, né? No qual era a Mansão, acho que eu fiz com a Maturidade, ou com o Candé, enfim, que só eu era o cadeirante. Aí acabou a peça, o pessoal vem te cumprimentar, os teus amigos, tudo, desconhecidos, né? Aí uma pessoa falou, nossa, mas você se dá bem com a cadeira, você aprendeu. Eu falei, não, mas eu sou cadeirante. Mas a cara de decepção dela foi tamanha. Verdade. Sacanagem. E eu também, porque eu nunca tinha vivenciado uma situação dessa. E ela se retirou, pegou e foi. Olha que coisa. Azar dela. Eu, hein? Eu vi uma postagem sua, não sei onde, hein? Porque tem coisa pra caramba que você posta. A respeito de perfil e de personagem, né? Para a doutora Juliana. Tem alguma coisa assim, né, Tabata? Eles estavam procurando um perfil. Era isso? Se eu estiver errado, me corrija aí. Para a travessia, a Glória Pérez queria uma mulher cadeirante para fazer essa advogada. Ela já tinha na cabeça que queria uma mulher cadeirante para fazer essa advogada de Brisa. Uma mulher cadeirante de verdade ou alguém que estivesse na cadeira para fazer? Não, ela queria uma atriz cadeirante. Legal. Ela já tinha isso em mente. Ela queria uma atriz cadeirante real, oficial, de verdade. Eu fiz teste, né, Rodolfo? Muitas pessoas fizeram teste. Eu fiz teste, foi muito, muito maneiro, assim, eu poder fazer o teste. E eu fiz o teste na minha casa, né? Porque eu sou de São Paulo e eu recebi um texto de Vinícius Calderoni. Cara, na hora que eu li o texto, falei assim, que delícia que vai ser fazer esse teste. Rapidinho, no dia seguinte já mandei o vídeo. O texto é muito bom, cara. O texto muito leve, gostoso de fazer. Fiz um self-tape que fala, né? Peguei o celular e me gravei fazendo texto. E mandei. E aí a produtora falou, nossa, Maurinho e Glória, Maurinho é o diretor, né, da novela, a Glória Pérez é a autora, gostaram muito do seu teste, acho que é você. Eu, como assim, acho que é você? Como assim, né? Como assim? Não, aí, como assim, né? Não, ó, é você. Eu, mas como assim sou eu? Onde eu assino? Tem que assinar, eu só estou com o contrato assinado. Fui seguindo minha vida, mas com aquilo na cabeça, né? Um mês depois, a produtora ligou. É você. Pode reservar a sua agenda a partir de 1º de setembro. Aí eu falei, você tem certeza? Setembro é um mês importante para a pessoa com deficiência. Eu tenho muito trabalho em setembro. Se eu fechar a minha agenda em setembro, eu quero ter certeza que vai rolar, né? Não, vai rolar. E aí não rolou em setembro, né? Aí eu falei, ai, caramba. Aí comecei a abrir a agenda tudo de novo, perdi alguns trabalhos, inclusive, mas recuperei rápido, porque, inclusive, vocês queriam gravar comigo em setembro, né? E eu não podia falar nada ainda, mas aí fechei em outubro, aí ela não, libera sua agenda para setembro, faz seus trabalhos, fecha a partir de outubro. Nesse meio tempo, ela falava assim, ó, o diretor vai te ligar, a autora vai te ligar, e ninguém me ligava. E eu falava assim, só acredito quando alguém me ligar. Aí, quando a Glória me ligou, eu nem sinto a perna, mas acho que eu dei uma tremida na base. Aí, quando a Glória Pérez me ligou, aí a gente trocou uma ideia por telefone, eu estava dentro de um Uber, eu falei, moço, dá mais uma volta, já tinha chegado, porque eu estou numa ligação muito importante. Aí ele, tudo bem, tudo bem. Fiquei falando com a Glória. Depois que a Glória ligou, ainda levou um mês para eu assinar contrato, tudo. Então, é uma espera, assim. Da primeira ligação, que foi em julho, eu só vim para o Rio em outubro. Caraca. Então, foram 3 meses que eu tinha que
não podia contar para ninguém, e também não só tinha certeza assinando, assim, porque, gente, a gente, né, já está, né, calejada, a gente sabe que as coisas não são assim, né? Eu só acredito assinando mesmo. Só contei para o meu marido, porque precisava contar, né? Porque senão. E para Carol, porque era minha companheira de trabalho, ela precisava saber. Carol e a Alguém, você precisa se confidenciar com alguém, né? É. Eu lembro de uma. Você falando de valorização também, eu lembro de uma postagem sua de muitos anos. Se eu tiver errado também, por favor, me corrija, mas eu entendi assim. E você postou falando, tipo, ó, não me chame mais para fazer esses trabalhinhos, seja eles quais forem, para não ganhar cachê, eu só participo. Teve alguma coisa assim na sua vida? Na Você verdade, postou? porque assim, ó, Rodolfo, a gente. Não, o que eu postava, o que eu postei, acho que falava sobre valorizar o trabalho do artista, ou seja, do profissional que for, qualquer profissional. Não é porque eu fiz rápido que foi fácil, né? Não é, porque eu fiz bem que tem que custar mais barato, né? A gente tem que calcular o tempo de estrada para aquela pessoa fazer bem. Se ela fez rápido, foi porque ela estudou, que ela se preparou, né? Senão ela demoraria muito mais. E acho que sim, quando a gente está em começo de carreira, a gente faz muita coisa pro bono, porque a gente quer mostrar nosso trabalho. Não é que a gente não faz coisa pro bono, fiz muita ação pro bono, faço ainda algumas, pelo menos uma por mês, pro bono, mas eu não posso fazer todas. E eu acho que quem busca o nosso trabalho tem que respeitar o nosso trabalho, né? Seja como atriz, como consultora de inclusão, como apresentadora, né? Quando a gente recebe um e-mail falando de parceria de uma pessoa que a gente nunca viu na vida, como que a gente vai fazer É diferente de você, Rodolfo, que é meu amigo de longa data. Vamos fazer uma parceria? A gente já tem uma relação, a gente já se conhece. Eu vou considerar, é uma troca. Mas eu acho que só parceria não enche geladeira de ninguém, né? A gente está aqui para trabalhar, né? A gente tem os nossos compromissos, a gente tem que honrar com os nossos compromissos também. Tem gente que depende da gente também, né? Todo mundo aqui tem família, então não é para ser radical de forma alguma, imagina, mas é para a gente respeitar o trabalho do outro mesmo, né? Valorizar o trabalho do outro mesmo, né? Isso mesmo. David? Ah, Sim. mas deixa eu falar uma coisa. Deixa. Lá no começo de carreira, até no nosso grupo de teatro a gente viveu muito isso, né? Pediam muito para a gente fazer coisas de graça, achando que estavam fazendo um favor para a gente trabalhar, porque a gente tinha deficiência, quer dizer, porque a gente tem deficiência. Ah, não, vou contratar, eles vão ficar felizes de trabalhar. Claro que a gente vai ficar feliz de trabalhar, mas a gente vai ficar mais feliz ainda se a gente receber por esse trabalho, né? Então, as pessoas acho que achavam na mente delas, e estou falando de alguns anos atrás, eu vejo cada vez menos isso acontecer agora, né? Acho que a sociedade meio que está entendendo. Mas no começo eu via muito isso, né? Só porque com pessoas com deficiência é de graça, é como se fosse um favor. Não é bem assim, né, gente? Estamos trabalhando, a gente está aqui dedicando o nosso tempo, a gente está deixando de ficar com a nossa família, com o nosso filho, investindo num trabalho, e a gente quer ser reconhecido por esse trabalho e ser reconhecido financeiramente por esse trabalho também, né? Sim. Tendo qualidade, né? E aquilo também, quem vai contratar, não tem problema nenhum. Analise a qualidade daquele que está contratando, se suprir a necessidade, acabou. Mas eu acho que a qualidade, ela só vem com o exercício da profissão, né? E eu percebo que as pessoas com deficiência, de forma geral, em todas as profissões, muitas vezes são impedidas de exercer a profissão. Como vai ter qualidade? Ninguém é bom
no começo de nenhuma profissão. A gente vai ficando bom porque são horas de voo que deixam a gente, que fazem com que a gente se torne bom profissional, né? O exercício da profissão é importante. Então, a gente tem que ter a oportunidade de exercitar a profissão que a gente escolheu, né? Isso mesmo. Tabs, eu queria... tem uma questão da representatividade que está sendo bem importante, que nessa pergunta que eu vou fazer, se você puder acoplar a representatividade nisso, vai ser interessante. Mas a minha pergunta é, a gente vendo algumas cenas da novela, a gente que já vem fazendo um trabalho, a gente já fez muito juntos, né? você, o Rodolfo, você, o Rodolfo, eu, o Rodolfo. A gente vê que muitas coisas que estão na novela são coisas que são do dia a dia ali, que a gente sempre participou. Como é que tem sido a sua participação nesse processo, no roteiro, nos textos? Você tem tido uma liberdade? Ou tem uma equipe por trás? Como é que está sendo? Porque a gente vê, assim, tem cena ali que eu vejo e falo, cara, a Tabata que escreveu, não é possível, né? Eu também já pensei isso. Olha que curioso, né? O David, na verdade, eu não tenho muita liberdade, não, mas a Glória Pérez, ela escreve sozinha a novela. Eu acho isso muito louco, assim, porque é uma novela, né? As falas de todo mundo, ela que escreve. O que ela fez foi, quando a gente conversou naquela ligação, ela me perguntou um monte de coisa. E ela foi anotando. E ela depois me pediu para eu mandar algumas coisas que a gente vivencia no dia a dia. Eu escrevi para ela lá atrás. E depois nunca mais, não tenho, ela foi fazendo, baseado naquilo que a gente conversou, inclusive a gente conversou por WhatsApp depois, mais algumas vezes, né? Mas lá atrás. E acho que em cima disso ela vai escrevendo, e ela é muito estudiosa, né? Ela vai se aprofundando aí nos assuntos. Então, ela tem... o que eu disse para ela, segue as pessoas com deficiência nas redes sociais, consome conteúdo feito por pessoas com deficiência, e não só uma, várias, porque a gente não pode ter uma opinião unilateral, a gente tem que entender o todo, né? Uma pessoa jamais representará todas, né? E ela foi. Eu não tenho mais controle sobre nada, eu recebo script. Louco. Que legal isso, né? Eu, David, pensei também, e Tabata, lógico, que tinha o teu dedo aí nos roteiros também. Não tem, de certa forma, tem um início lá, né? Porque eu acho que é esse trabalho de quem escreve, né? Tem que estudar, tem que... É muito do que a gente faz hoje. A gente tem uma cena clássica do Batman e do Homem-Aranha, que agora está com Mulher Maravilha. Que é muito... Eu lembro que a primeira vez que a gente sentou para escrever, eu lembro que eu falava para o Rodolfo, me conta tudo que você passa no dia a dia. E aí a gente foi anotando. A primeira cena, a primeira apresentação que a gente fez, alguém veio falar assim, cara, é isso. Então, tem um estudo por trás, né? Que legal, fiquei bem feliz com isso, sabia? Porque é importante isso, assim. E eu comentei contigo quando eu soube, né, pelas redes sociais, o quanto você estar lá movimenta todo causa um movimento ali que é muito importante, né? Causa mesmo, David, a começar pelo time interno, pelo RH, né, pela infraestrutura. Eu estar lá faz com que muita coisa se transforme, né? Então, não tinha rampa para o ponto de apoio. De um dia para o outro, eles construíram uma rampa. Agora tem rampa para o ponto de apoio, né? Nos estúdios novos, tem banheiro acessível em vários lugares, inclusive no camarim. Tem um camarim acessível. Mas o estúdio é novo, todos poderiam ser acessíveis, né? Mas eu fui nessa emissora há 10 anos, 12 anos atrás, não tinha nenhum. Então, a gente já vê uma evolução. Onde você vai, tem banheiro acessível nos novos estúdios, né? No piso térreo, no de cima, na parte de dentro, de fora. E nos camarins, tem acessibilidade, inclusive de banheiro, inclusive de chuveiro, com cadeira de banho.
Imagina, isso há 12 anos atrás não existia. Então, essa mudança ela vem acontecendo, né? Eu gravo algumas cenas externas, e aí a gente tem o ponto de apoio, um ônibus para se trocar, maquiar, e fizeram um elevador no ônibus. Fizeram um banheiro acessível do lado de fora. Cara, isso é um movimento que gera, é a nossa presença que faz essa transformação acontecer. Mudança exige presença. Então, o fato de eu estar lá já está gerando muitas mudanças, principalmente mudanças externas. E agora, comigo em cena, espero que algumas externas também, né, de quem assiste. Tem uma bem importante que eu acho que vale a pena. Eu ia guardar para o final essa, mas como a gente tocou nisso, que é uma campanha que está sendo feita, né? Se eu não me engano, pelo Ivan Baron, de um resultado de uma cena da novela, não é isso? Cara, o Ivan Baron e a Priscila da PCD do Vale. Uhum. PCD Vale, @PCD Vale, que fala sobre pessoas com deficiência da comunidade LGBTQIAP+. Eu amo a PCD Vale, inclusive. Então, o Ivan Baron, que é influenciador da inclusão, ele é muito noveleiro, ele assiste mesmo, ele me manda mensagem. E ele mandou mensagem. Como que é esse cartaz? Estou querendo fazer uma coisa aqui. Aí eu mandei uma foto minha, da personagem, Juliana, segurando o cartaz. Eles produziram um cartaz bem parecido e começaram a colar nos estabelecimentos públicos, falando da Lei Brasileira de Inclusão, das regras de acessibilidade. Então, a gente já vê um movimento... E, nossa, isso é muito legal. É muito bom. E aí tem uma bom. galera nas redes sociais me pedindo cartaz. Eu botei até o link do cartaz que o Ivan e a Priscila fizeram lá Para a galera baixar, né? Meus links do Instagram, para a galera poder baixar e colar nos estabelecimentos parceiros aí que querem comprar essa luta, essa briga. Eu achei maravilhoso. Para contextualizar quem não acompanha a novela, a personagem da Tabata vai num estabelecimento que não é acessível, e aí ela criou um cartaz que ela cola lá, e eu acho que o cara tira, não é isso? Um rolê assim. A doutora Juliana quer entrar no Encanto da Vila, que é um bar muito famoso na Vila Isabel. Recebe muitos artistas, mas não tem acessibilidade para entrar. E ela fala para o dono do estabelecimento, que é o seu Nunes, que é um turrão, e ele acha que tudo bem a galera da academia carregar. Não, o pessoal carrega, não tem problema. Só que, cara, a gente está cansado de ser carregado. Então, ela vai lá e cola o cartaz sobre a Lei Brasileira de Inclusão, que a acessibilidade é lei, né, que está na lei, que todo mundo tem direito de entrar com as suas próprias rodas, ninguém quer ser carregado. Só que ele fica pé da vida, então ela cola, ele arranca. Ela vai lá, cola, ele arranca. A gente está nesse embate agora na novela. Coisa linda. Mas aproveitando também essa deixa, que eu também ia perguntar depois, você acha que a doutora Juliana vai ter alguma surpresa com o seu Nunes? Tipo, ele vai deixar o bar dele acessível ou adaptado? Ou o que pode acontecer, hein? Olha, vão ter muitas surpresas. A doutora Juliana já causou, né? Ela vai fazer o aniversário dela lá. Ela escolheu o Encanto da Vila para fazer o aniversário dela lá. Então, ela já vai causar essa semana aí, vai passar por aí, vocês vão assistir. Eu não sei quando esse podcast vai sair, talvez já tenha passado. Mas muita coisa vai acontecer. Muita coisa eu não sei, né? Eu recebo 5 capítulos por semana. Às vezes eu nem dou conta de ler tudo que vai acontecer, eu pego a minha parte para estudar, porque, como eu falei para vocês, eu gravo todo dia, né? De segunda a sábado. Então, nem sempre dá tempo de ler tudo, né? Eu vou lendo os capítulos e vou concentrando na minha parte no que eu estou gravando, né? Então, tudo não sei, mas muita coisa vai acontecer ainda. Falando de empresa, né? Quando você está falando do RH, quando a empresa, acho que vamos começar lá no comecinho, contrata alguém com deficiência, vamos falar de um cadeirante, é uma grande surpresa para todos, né? Todo mundo tem suas dúvidas, será que vai dar certo? Será que não vai? E por quê?
E você, no set de filmagem, com os atores, né? Aquela cena lá que o pessoal te carrega também, que foi uma das primeiras que eu acompanhei, né? Eu fiquei pensando, será que eles tiveram dúvida se eu seguro ou não seguro? Porque às vezes a pessoa segura atrás, mas ela pode te jogar para frente, enfim. Rolou alguma coisa assim ou não? Rola, claro que rola. Gente, ó, toda contratação é uma dúvida. Independente de você enxergar ou não, andar ou não, escutar ou não, ou ser uma pessoa sem deficiência. Você contrata alguém, é um risco, porque você acha que vai ser bom, mas às vezes você se frustra. Ou às vezes dá muito certo, né? É assim. Mas no relacionamento ali com os atores, a gente combina antes, né? A gente é muito parceiro, onde é que pode pegar, como que a gente vai fazer essa cena. Não, vamos pensar na melhor forma, juntos, a gente combina juntos. Então, tem ali uma boa sinergia. E aquele elenco, aquele núcleo de Vila Isabel é muito divertido, né? Muito divertido. Nando Cunha, Raul Gazola, Mari Consoli. A Beth Goffman, gente, ela faz uma personagem que é horrorosa, fofoqueira, né? A gente gravou uma cena que ela me dá um monte de porrada, quase que aperta a minha bochecha, pega aqui no meu... Mas ela a personagem dela é muito doida. A Beth, na vida real, é uma pessoa muito maravilhosa, gente. Muito experiente, né? Essa aí tem muitas horas de voo, né? Então, eu estou trabalhando com muita gente que tem muitas horas de voo, né? Muita gente experiente, pouco experiente na cadeira, né? Na cadeira a gente vai se ajustando, a gente vai conversando, mas muito experiente em cena, né? Então, estou aprendendo, menino. Aprendo só de observar, eu já aprendo. Aquela cena épica também do táxi, né? Muito boa. Aquela é clássica, né, Rodolfo? Como a gente passa Acontece por muito isso? com a gente, né? A cadeira vai? Não cabe no porta-mala. Isso é clássico, viu? E isso foi uma das coisas que eu contei para a Glória, mas gente, faz muito tempo, né? E que ela pegou pescou. rápido. E foi estudar, e foi se informar para escrever, né? É uma sensibilidade, eu achei uma sensibilidade muito aflorada ali, né? Porque é muito real, né? A cena com que acontece. David, isso que é legal, porque aí as pessoas se reconheceram naquela cena. Eu já passei, o que eu recebi de mensagem, eu já passei por isso. Passei por isso hoje. Passo por isso todo dia. Isso é muito legal, porque é muito real, né? Acontece mesmo, não é fake. E quem não convive com nenhuma pessoa com qualquer tipo de deficiência não tem noção de que isso acontece. Mas quem convive, aí a gente está falando daquela galera de 45 milhões de pessoas, 24% da população, gente pra caramba, essa galera aí se reconhece, e isso é muito legal, né? Importantíssimo. Amanhã eu vou levar meu carro para a concessionária fazer a revisão, trocar também uma peça que está na garantia, graças a Deus. E eu te juro, eu já estou pensando que eu vou deixar o carro lá e vou para o meu trabalho, né? Vou buscar mais tarde. Já estou pensando nesse curto trajeto, se vai ser um Uber, se vai ser um táxi, e essa questão da cadeira, acredita? Cara, a gente sofre por antecedência, né? Mas não tem como. Fala, ferrou, vou ter que pegar táxi amanhã. Nossa Senhora, será que... Maria. E o desespero também deles conosco, né? Porque eles querem se livrar do problema, se livrar da gente, coloca a cadeira, e que nem a minha cadeira é monobloco, ela tem um jeito certo de entrar no porta-mala que não machuca o porta-mala, não bate a cadeira. Uma vez eu fui explicar para um cara, ele conseguiu colocar a cadeira de um jeito não certo, mas ele enfiou a cadeira, sabe? Ele entrou entalada ali. É um desespero por parte das pessoas que, às vezes, a gente até dá risada, viu, David? Eu quebrei uma roda, viu? Eu não. Um taxista quebrou uma roda minha. Nossa. O pessoal da Mobility, se estiver assistindo, sabe o que eu estou falando. Porque eu tive que correr com eles. Eu comecei a novela com uma roda e eu mudei a roda. Quebrou aquela roda e não tinha outra igual para repor. Putz. E não é uma roda barata, é uma roda de fibra de carbono. E como, né? Quebrar uma roda
É o não cuidado com o que é o do outro, é aquela tudo. Junta tudo, a emoção do cara para se livrar, como que eu faço? Às vezes o cara quer te segurar, às vezes ele segura a cadeira e você fala, larga, agora você solta. E ele não solta, agora você solta. Ô, David, o povo não tem noção do quanto custa uma cadeira de preço e o quanto vale de valor para a gente, né? Porque se a gente ficar sem cadeira, ferrou, né? A gente não vive, não trabalha, não faz as coisas, né? Porque por isso que eu acho que essa movimentação que você causa estando, né? Você, porque estamos falando contigo, mas qualquer pessoa que esteja em algum lugar causa, né, um movimento, seja no restaurante, seja o Rodolfo na concessionária, causa esse movimento. As pessoas precisam ter essa noção que, para quem vai pôr no porta-mala, é como se estivesse pondo qualquer coisa no porta-mala. Estou pondo um saco de cimento, estou pondo uma cadeira, estou pondo uma mala. Não tem essa noção de valor para aquela pessoa, né? Então, essa movimentação ajuda nesse processo, né? E são 2 pontos importantes, o valor, né? O quanto que aquela cadeira, para aquela pessoa, mudou a vida. É a forma de ir e vir, né? É o que dá liberdade para a pessoa. E não tem noção do preço, né? Porque tudo relacionado à tecnologia assistiva custa caro, né? Muito caro. E eu lembro que a gente falou no podcast com a Carol Pacheco, que assim, existe... são pessoas, né? Pessoas na cadeira de rodas são pessoas. Então, tem aquela pessoa que, se por um acaso aquela roda da cadeira dela quebrar, ela vai ficar sem andar, porque ela não tem condição de comprar outra, né? Então, tem quem tem a condição de falar, putz, quebrou, vou lá e compro outra, e tem aquela galera que vai ficar impedida de fazer muitas coisas por muito tempo, né? Porque não tem condição até conseguir outra. Então, esse valor é muito importante, esse cuidado é importante, né? Sem dúvida. Nossa. E aí vem o poder das redes sociais, né? Galera, se você ficar sem sua roda, grava um vídeo, gente, eu tô sem roda, me ajuda, porque existe uma comunidade aí, né, que vai ajudar. Tem alguém que tem uma roda que não usa mais, que pode funcionar, ou faz uma vaquinha, vai dar certo. Sim, são movimentos que a gente acompanha que são bem importantes e sempre dá certo, assim, sempre tem alguém numa condição que pode ajudar ou com uma informação que pode dar um caminho, né? Acho bem importante. Total. A gente às vezes se sente muito sozinho, mas tem um monte de gente que está passando pela mesma parada que você, né? Então, a gente precisa usar esse poder que as mídias sociais têm ao nosso favor e para o bem, né? Tem muita gente usando para o mal. A gente precisa usar para o bem, né? No podcast com o Rodrigo Rosso, ele falou que a classe, vamos dizer assim, da pessoa com deficiência não é unida. Eles falta muita união do cadeirante com o cego, com o surdo. O que você me diz disso? Ah, Rodolfo. Será que isso não é do ser humano? Claro que é. A gente não é porque a gente é cadeirante que a gente pensa igual. Então. A gente torce para o mesmo time, vota no mesmo presidente. É muito doido isso, né? Porque né? o ser humano ele é muito plural, né? É claro que a gente tem algo que nos une aqui, que é uma dor mesmo, né? Do adquirir uma deficiência, do passar por esses perrengues que só a gente que tem deficiência passa. Isso meio que é o nosso ponto em comum, que nos une, e nessa hora a gente tem que se ajudar, acho que a gente tem que se unir mesmo, em outros momentos a gente pensa diferente. E faz parte. E tá tudo bem, né? A gente precisa, de verdade, se respeitar. Acho que respeito é o caminho aí, né, de qualquer que seja o relacionamento. A gente precisa muito se respeitar. E aquilo, né? Cobrar ou comprar a briga do outro, é isso. Se você já respeita, já está no caminho certo. Já é muita coisa, né? Qualquer relacionamento precisa de respeito, gente.
E você falou uma coisa interessante que eu gosto, eu sempre gosto de falar disso, eu gosto de me comunicar o meu trabalho de ir para pessoas que não têm nenhuma relação com pessoas com deficiência, né? Esse trabalho de conscientização através do teatro. Você falou uma coisa legal da Glória Pérez, que falou assim: siga pessoas com deficiência nas redes sociais, comece a entender esse universo. Eu acho que isso cabe também para quem está ouvindo a gente, né? Quem que não tem nenhum tipo de deficiência, não tem contato, eu acho que é um bom caminho, né? Porque hoje a gente vê muita gente com deficiência estando nos lugares. Tem um influencer, que eu não lembro o nome dele agora, que ele vai nos shows e ele mostra lá assim, ó, aqui o espaço é bacana, aqui não é. Eu acho que vale a pena, né? Vale muito a pena, porque uma pessoa nunca vai representar o todo, né? Nunca. Então, eu estar ali não represento todas as pessoas com deficiência. Cadê as pessoas pretas com deficiência, as pessoas trans com deficiência, as pessoas 60+, as pessoas, né, da comunidade LGBTQIAP+, enfim, e pessoas com outras deficiências, pessoas surdas, pessoas cegas, pessoas com nanismo, uma infinidade de tipos. Então, a gente precisa mesmo consumir conteúdo feito por muitas pessoas e com diferentes pontos de vista, gente da comunidade, gente do Nordeste, indígenas com deficiência, porque são realidades muito diferentes. E aí a gente vai criando um senso crítico, né? E construindo o nosso ponto de vista em relação a pessoas com deficiência, que são pessoas que vivem a vida, estão por aí querendo realizar seus sonhos, trabalhar, estudar, namorar, ter filho ou não, enfim. Esse é um questionamento, né? Me siga, @TabataContri, eu vou amar que você me siga, mas a gente precisa mesmo consumir conteúdo de outras pessoas com deficiência para a gente, né, não ter só uma representação. Para a gente ter representatividade de verdade, a gente tem que passear aí pela diversidade que existe dentro desse universo das pessoas com deficiência. Exatamente. Bom, estamos caminhando para o nosso final do nosso papo aqui, né? Eu vou entrar agora com um fecha, que a gente costuma fazer. E aí, Rodolfo, tem alguma pergunta que ficou pendente? E agora é hora. Não. Daqui a pouco a Tabata vai para a praia, bicho. Muitas perguntas, né? Mas respeitando aí o nosso protocolo, o nosso tempo, né? Depois eu quero me despedir com aquele carinho que a Tabata merece, todos nós merecemos, né? Porque é um momento muito importante que a gente está vivendo aí, com ela na novela, na mídia. Mas bora lá primeiro, para as suas perguntas. Muito bem. Tabs, a gente faz um momento agora para fechar, que é tipo o ping-pong. A diferença é, eu falo uma palavra e você fala a respeito dela, da maneira que você quiser, pelo caminho que você quiser. Então, Tá. São 3 palavras. Eu falo, você fala sobre, aí eu falo outra palavra e assim a gente vai para o nosso final. Tá bom, tá bom. Pode ser? Pode. Beleza. Capacitismo. Capacitismo é uma palavra nova para um comportamento que sempre existiu, né? Que é a discriminação para pessoas por causa da nossa deficiência. E que pode ser ativo, né? Ou pode ser passivo, as pessoas nem percebem que tem. Seja por um elogio exagerado, ou um sentimento de pena, ou achar que a pessoa é super, ou achar que a pessoa é coitada, e por aí vai. LBI. A LBI é a Lei Brasileira de Inclusão, que entrou em vigor em janeiro de 2016. É uma lei que nem eu conheço totalmente, mas que olha a vida das pessoas com deficiência. As pessoas precisam conhecer a Lei Brasileira de Inclusão e se empoderar dela, porque ela olha o âmbito de acessibilidade, de educação, de mobilidade urbana, de trabalho, de aposentadoria da pessoa com deficiência,
acho que a gente precisa mesmo se empoderar dessa lei para cobrar, né, os políticos, os estabelecimentos, das leis serem cumpridas, né? E é muito curioso, assim, é uma lei muito nova, a gente está em 2022, ela entrou em vigor em janeiro, ela é de 2015, entrou em vigor em janeiro de 2016, é pouco tempo, né, gente? A gente precisa conhecer e usar mais essa lei. E a última, censo do IBGE. Ai, menino, isso aí, ó, polêmica. Olha, o censo do IBGE, que conta pessoas com deficiência, acontece a cada 10 anos apenas. A gente, em 2010, teve a notícia que somos mais de 45 milhões, 24% da população, porém, a gente teve uma revisão desse censo lá em 2017, depois 2019, com a pesquisa ali, que baixou esse número para 8% da população, de 24% a 8%. Eu não acredito muito nessa revisão, não, e esse censo está sendo refeito agora. Estou bem ansiosa para entender em que número chegamos nesse novo censo. É importante a gente saber quantos somos, inclusive para se ter políticas públicas direcionadas a pessoas com deficiência, né? Só quando a gente souber quantos somos de verdade, a gente consegue mudar e transformar algumas barreiras, né? A quantidade de pessoas com deficiência, a massa de pessoas com deficiência, ela é importante para se fazer as transformações acontecerem, né? O que a gente sabe é que somos 15% da população mundial, isso aí é 1 bilhão de pessoas no mundo. E, ó, tô num hotel que tem gente com deficiência pra caramba, a galera do Comitê Paralímpico ali de bocha paralímpica, da Alemanha, da Croácia, da Coreia, da Itália, da França, tem uma galera aqui, gente. Que loucura. Mais Parece de 100 pessoas falando, né? Universo paralelo, gente. Eu estou na Matrix, como diz o nosso querido Jairo Marques, jornalista. David, posso incluir mais uma aí? Claro. Tabata, a gente sempre fala, a pessoa não gosta de ser taxada ou vista como um exemplo de superação, né? Mas e um exemplo de inspiração? O que você acha? A gente pode se inspirar em quem... A gente precisa se inspirar até nas pessoas, né? Acho que a gente gosta de se inspirar nas pessoas, pela atitude, pelo jeito de se vestir, no corte de cabelo do outro, na vida saudável que o outro leva ou não leva, né? No Tom Cruise, que tá ali naquele filme, cara, parece que ele tá 20 anos mais novo, o cara tá... né, tá super, o que ele faz? A gente gosta de se inspirar, é importante que a gente se inspire. O que a gente não pode é desumanizar as pessoas. Quando a gente coloca as pessoas num pedestal, a gente desumaniza. Quando a gente acha que a pessoa é coitada, a gente também desumaniza, porque a gente só acha que a pessoa é super porque a nossa régua estava lá embaixo. Então a gente não imaginava que a pessoa podia fazer o que ela faz. Portanto, a gente se surpreende. E aí a gente acha que a pessoa é super. E tudo que é diferente se afasta, está muito longe da gente, e a gente precisa se aproximar para humanizar. A gente precisa saber que a pessoa é humana, que a pessoa, né, arrota que nem todo mundo, come, dorme, cochila, sei lá, né, que a pessoa vacila também, né, que nem sempre a pessoa está certa, que a gente erra, né, e que a gente aprende e segue, que a gente tem TPM, que a gente tem mau humor, e que é isso que nos aproxima, a nossa humanidade. E quando nos colocam no pedestal, isso afasta a gente do material humano, do sentir, né, como todo mundo. Legal. Então, gente. Ô, gente, eu quero falar que eu tô amando estar com vocês. Olha, Rodolfo, David, toda a equipe da Inima são meus amigos. Eu tô amando esse podcast. Tô amando mesmo. Tô muito querendo saber quais são as próximas pessoas que vocês vão entrevistar. Depois, nos bastidores, a gente conversa sobre isso. Mas parabéns pelo podcast. Eu amei estar aqui com vocês, viu?
Ai, que bom, que bom. A gente fica super feliz, assim, daria para ficar te ouvindo por horas, horas, assim, a Tabs tem um combo, assim, de simpatia, de conhecimento, de generosidade, que, assim, incrível, incrível mesmo, assim. Então, obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por encontrar um tempinho, né, nessa agenda sua que está, assim, encantadora na nossa visão. Obrigado por trazer conhecimento de uma maneira bem importante, de uma maneira que a massa consome, que a população consome através de uma novela, né? Isso é muito importante. Estamos bem felizes. Obrigado, Bia, por estar com a gente em mais um. Obrigada, Bia. Para quem não está vendo, que está só ouvindo a gente, a Bia é nossa intérprete de Libras, foi nossa voz para pessoas surdas durante toda essa conversa, né? Sim. Obrigado, Rodolfo, meu parceirão de sempre. E me despeço aqui, agradeço. Valeu, Gustavo, que está nos bastidores dando suporte, Roberta, Vandinha, todo mundo que está com a gente, quem está nos ouvindo também. Não esquece de seguir a gente no Spotify, no Deezer, de se inscrever no YouTube também. Isso ajuda bastante que a informação chegue cada vez mais longe, né? E é isso, Rodolfinho. Eu ia também reforçar essa questão de nos acompanhar nas redes sociais aí no YouTube, você já falou, ótimo. E me despeço da Tabata também, falando, minha querida, muito obrigado por tê-la aqui com a gente. Eu estava fuçando algumas fotos outro dia, achei uma foto minha e sua no palco lá do Dias Gomes, fazendo Aldeia dos Ventos. Maravilhosa, espetáculo maravilhoso. O David estava lá também. Essa foto nem você tem, hein? Só eu. Me manda! Vou te mandar depois. Vamos fazer um TBT em collab essa semana, ou na próxima. Boa. E saiba que o teu momento era esse, porque tinha que ser. O universo se moveu de todas as tuas existências e culminou nisso. Por isso que você está onde está, e serve, sim, de inspiração e de exemplo para muitas pessoas nesse nosso bate-papo, viu? Muito sucesso. Obrigada, para você, para a Juliana, e tamo junto. Beijos. Até mais. Valeu, gente. Obrigado. Beijos. O podcast Diversão é uma realização da Ínima Produções Artísticas. Idealização: David Miranda e Roberta Carvalho. Apresentação: David Miranda e Rodolfo Ferrin. Direção: David Miranda. Produção executiva, assistente de direção e direção de arte, Roberta Carvalho. Produção de arte e edição, Gustavo Miranda. Intérprete de Libras, Beatriz Silva, Quilombo que sinaliza. Trilha sonora, Ney Neto. Locução, Rodolfo Ferrin.